O que fazer quando morre a última esperança? O que fazer quando morre a última esperança? Estamos vivendo dias complicados. Estamos vivendo lutas travadas sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, dentro de casa, em ambientes onde andamos. Mas Deus há de fortalecer nessa noite o seu espírito, para que ainda em 2019 você possa viver algo extraordinário da parte de Deus. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 16. E diz assim: aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade de Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não chores. E chegou-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra. Falar do ministério de Jesus, quando ele exerceu sobre esse mundo, é algo formidável, é algo grandioso, que nos inspira, que nos impulsiona, que nos coloca para cima. Falar desse grande missionário, esse que é o autor da vida, o pão que vem do céu, é algo que nos leva a entender a profundidade do amor de Cristo sobre a nossa vida. Amém? Nós temos trazido alguns estudos que têm falado sobre a realidade e a trajetória de Jesus. E hoje pela manhã, quando eu meditava, Deus falava ao meu coração sobre esse texto e sobre essa verdade, em ver como o coração de Deus ele se levanta com compaixão e misericórdia. Nós servimos a um Deus, nós esperamos por um Deus que tem um amor imensurável por cada um de nós. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama de uma forma que você talvez ainda vai buscar compreender o amor de Deus, mas é tão grande, irmãos. O amor de Deus é tão grande. E falar dessa história é algo que nos leva a entender e compreender o amor de Deus que Deus tem para com cada um de nós. A Bíblia fala que Jesus ele estava em uma cidade um pouco distante, aproximadamente 50 a 70 quilômetros. Mas muito distante dessa cidade, a cidade de Naim, para que os irmãos possam entender um pouco dessa cidade, desse vilarejo. Essa cidade era uma cidade muito pequena, uma cidade que não tinha muitos visitantes. Era uma cidade que não podia oferecer muita coisa. As pessoas que iam para essa cidade só iam com dois objetivos: ou subir ao monte, que era o Monte Tabor, ou ir ao vale, que era o Vale do Armagedon. As pessoas não paravam para entrar naquela cidade. O interessante é ver que essa cidade era uma cidade que não tinha muito a oferecer, que nem lugar para velar, enterrar tinha. Uma cidade muito pequena. Mas olhando para esse texto, a gente pode ver, e eu queria também falar sobre 3 classes que estavam com Jesus. E nós podemos também olhar diante dessas 3 classes e observar a nossa vida, em qual classe dela nós
nos identificamos. E essa primeira classe que estava com Jesus, que percorria, que buscava estar com Jesus, a primeira classe era a classe que observava para ver se encontrava algum defeito em Jesus. Haviam pessoas que iam até Jesus para ver se encontrava algum defeito em Jesus. Na nossa vida também não há diferença. Há pessoas que caminham conosco, que estão conosco e procuram ver se encontra em nós alguma falha. O segundo grupo que estava com Jesus era o grupo que era aqueles que queriam obter algo de Jesus. Jesus, ele operava milagres. As pessoas queriam estar próximo de Jesus para que a cura se estabelecesse nele. O nosso meio também não mudou. Há pessoas que estão próximo de você por aquilo que você pode oferecer. Mas havia uma terceira classe que estava com Jesus, que era a classe dos necessitados. Era a classe que reconhecia o senhorio de Cristo. Era a classe que realmente entendia que Ele era o Messias. E eu creio que nessa noite, o grupo que se faz presente aqui é o grupo que é merecedor e que está ao lado de Cristo, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Amém? A primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que Deus, ele tem um tempo determinado para manifestar e para agir na nossa vida. A Bíblia conta que aquela mulher, aleluia, a Bíblia conta que aquela mulher, ela cresceu, se desenvolveu, conheceu, formou uma família, e logo após, ela teve um filho. Ela se tornou uma mulher realizada. Toda mulher, ela tem o sonho de casar e constituir família. E o interessante é ver essa história que nós acabamos de ler, que a Bíblia conta que essa mulher, ela perde o provedor do lar, aquele que trazia o mantimento, aquele que sustentava a sua família. Aquela mulher perdendo o seu marido, ela começou a colocar e acreditar que o seu filho ia crescer e que logo após o crescimento do seu filho, o seu filho ia trazer o sustento para a sua casa. Mas o interessante é ver, irmãos, que a gente projeta, que a gente planeja a nossa vida, mas tem coisas que saem do nosso planejamento, tem coisas que mudam o rumo da nossa vida e muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não sabe o porquê certas coisas acontecem na nossa vida. Aquela mulher, ela tinha perdido o seu marido e depois ela perde o seu único filho. Aquela mulher fica desprovida, as expectativas daquela mulher terminam. Aquela mulher perde tudo aquilo que ela acreditava, que ela sonhava, que ela idealizava. E quantos de nós estamos assim? Entramos em situações, entramos em problemas, estamos vivendo lutas, e muitos de nós perdemos a nossa esperança. A esperança foi roubada, foi vilipendiada da nossa vida. E muitos de nós estamos esperando esse tempo, o tempo do milagre ser manifestado na nossa vida. Mas esse tempo de um milagre ser manifestado na nossa vida vai ser o momento que nós vamos demonstrar realmente aquilo que somos para Deus. Deus já conhece a intenção do nosso coração. Mas é necessário muitas vezes a gente passar pelo tempo de Deus para demonstrar qual a intenção do nosso coração. Deus, ele quer ver como você se comporta diante das adversidades da vida. Olhando para a história de Jó, mesmo a gente entendendo e vendo que aquele homem temia a Deus, compreendia, vivia uma vida de renúncia, trazia testemunho diante da sociedade, mas mesmo assim, ele passou pelo dia mau, ele enfrentou adversidades, enfrentou problemas, mas mesmo no momento mais difícil da sua vida, ele dá provas a Deus. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu os seus amigos, mas mesmo assim, diante de quando a sua esposa se levanta, mesmo assim ele reconhece, ele declara: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendia que mesmo diante de todo aquele quadro negativo,
Mesmo assim, a sua fé e a sua crença estavam em Deus. Ele entendia que o Redentor dele ia se levantar. Mas mesmo assim, irmãos, ele necessitou passar pela prova do tempo. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo você está se colocando diante de Deus e aguardando pelo mover das águas. Como a Bíblia conta que aquele coxo estava no tanque de Betesda, que simboliza misericórdia, e estava esperando o agir das águas por 38 anos. E a Bíblia diz que Jesus subia para a festa que acontecia em Jerusalém, passava pelo tanque, via a necessidade daquele homem, mas só foi manifestado o milagre quando completou 38 anos. Tem um tempo determinado por Deus para que o milagre aconteça na nossa vida. Não adianta nós nos precipitarmos e corrermos. Não adianta nós tentarmos avançarmos, ajudar Deus para que o milagre aconteça. Porque Deus, Ele sabe a hora certa de um milagre acontecer. Essa foi a primeira ressurreição que a Bíblia conta. A ressurreição desse jovem criança que ressuscitou. A Bíblia conta que a cidade de Naim, o sobrenome dessa cidade, era Graciosa. O texto não se refere nem menciona o nome dessa viúva. Ela era conhecida como a viúva de Naim. Aquela mulher estava já em um momento tão crítico, porque ela tinha passado por um caminho para sepultar o seu marido. Volta pelo aquele mesmo caminho e ela já começa a lembrar que teria que passar novamente pelo mesmo caminho que um dia ela levou o seu marido para sepultar. E a Bíblia nos ensina, e é algo verdadeiro, e é algo, quando eu cheguei aqui, Deus falava no meu coração, que tem muitas pessoas que ainda não entregaram realmente da forma que devem entregar a vida a Jesus. O texto é bem claro e diz: entrega a sua vida ao Senhor, confia nele. E a Bíblia diz que o mais Ele fará. Nós temos entregado a nossa vida da forma que nós queremos. E isso tem desagradado o coração de Deus. Mas Deus essa noite quer colocar no seu coração a verdade e a necessidade de você entregar o seu coração por completo a Deus, em nome de Jesus. Olhamos a história da ressurreição de Lázaro. Jesus, ele poderia ter chegado antes de Lázaro ser enterrado. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou após 4 dias. Não importa como esteja a sua causa, não importa como esteja a sua luta, não importa como esteja a situação que está à sua volta, Deus não perdeu o controle da sua vida. Mesmo Marta e Maria se desesperando, indo em encontro a Jesus, falando que o seu amigo Lázaro estava enfermo, mesmo isso não abalou o coração de Jesus. Jesus, ele tinha tudo no seu controle. Deus está no controle da nossa causa e da nossa vida. Mesmo diante de 4 dias, Lázaro enterrado, Jesus estava no controle e foi algo preciso para que a glória fosse manifestada dentro daquela ocasião. A glória do Senhor será manifestada sobre a sua vida de alguma forma que pessoas vão glorificar o nome do Senhor. Você não precisa se desesperar nessa noite. Você não precisa duvidar daquilo que Deus te prometeu. Existe um tempo, existe uma hora e vai acontecer o milagre. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: vai acontecer o milagre. A segunda coisa que nós aprendemos com a história que nós relatamos sobre a viúva de Naim: Jesus, ele quer enxugar as tuas lágrimas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que tem no nosso meio pessoas que têm chorado, estão em plantos, estão tristes e abatidos. Mas Jesus, ele quer enxugar as tuas lágrimas. E a Bíblia fala que quando a caravana, a multidão que estava junto com aquela viúva em direção ao enterro, a Bíblia fala que Jesus, ele vinha chegando junto com a grande multidão e os seus discípulos na cidade,
nos portões da cidade de Naim. O interessante é que o grupo que estava com Jesus era o grupo que simbolizava a vida. E o grupo que simbolizava e estava junto com aquela mulher era o grupo que simbolizava a morte. E nós precisamos entender, irmãos, e criar essa expectativa no nosso coração, que a cada culto que é realizado neste lugar, Jesus tem algo para fazer na nossa vida. A cada manhã que Deus Ele proporciona nós acordarmos, é manhã de recomeço. É manhã de nós enxugarmos as nossas lágrimas. É manhã de nós criarmos a expectativa, porque Deus fará coisas novas. Aquela mulher não imaginava que no decorrer daquela trajetória algo poderoso ia acontecer sobre a vida dela e da vida do seu filho. A Bíblia fala que Jesus vinha. E Jesus não se atrasa, porque 50, 70 quilômetros até chegar naquela cidade, ele poderia ter adiantado ou também atrasado. A Bíblia fala que Jesus chega no momento certo. Quando aquela mulher vai passando pelos portões da cidade de Naim, a Bíblia fala que Jesus vai entrando nos portões da cidade. Isso quer dizer, e nos leva a entender nessa noite, que a gente não precisa temer as adversidades da vida. Por mais que a Bíblia diz que nesse mundo passaríamos por aflições. Servir a Deus não é nós estarmos em uma vida confortável. Servir a Deus não é nós estarmos em uma vida sem problemas. Servir a Deus é guerra, é renúncia, é enfrentar luta, é vivenciar o que o salmista declara. Ainda que você passe pelo vale de sombra e morte, você precisa entender que eu vou estar com você. É as adversidades que Deus vai revelando aquilo que Ele real é na nossa vida. Ele demonstra o cuidado, Ele demonstra a provisão, Ele demonstra a paternidade dEle sobre a nossa vida. Foi no momento do deserto que Deus demonstrou o maior cuidado sobre o povo, quando o povo estava atravessando o deserto. Era o maná, era a nuvem de glória, era a coluna de fogo. Deus Ele quer demonstrar diante das adversidades da vida, dos problemas da vida, que Ele está cuidando de você. A porta se fechou, mas o Senhor está com você. A dificuldade se estabeleceu, mas Ele está com você. Foi assim na vida de José. Onde José estava sendo guiado e levado, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava com ele. Essa noite talvez você não possa ver, mas você precisa crer que nos mínimos detalhes Deus está cuidando de você. E se você está aqui nessa noite, é prova que Ele é real na sua vida. Você acordou hoje pela manhã, talvez com o sentimento de entregar os pontos, de desistir, de parar. Mas no decorrer do dia inteiro, Deus soprou um vento no teu coração e disse: vai ao culto, lhe deu aquela coragem, colocou aquele ânimo. E hoje você chegou aqui mesmo vivenciando lutas e problemas, e disse: Deus, eu queria estar em casa, mas o Senhor me trouxe para o culto. É porque Deus Ele te ama e Deus tem algo preparado para a sua vida. E nessa noite você precisa crer. Está doendo, está sofrendo, mas Jesus está no negócio. Jesus Ele está no teu barco. Jesus Ele está no controle da tua vida. Jesus Ele está trabalhando ao seu favor. O apóstolo Paulo declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que nós precisamos entender que nem tudo que nós preparamos para a nossa vida é o que Deus preparou para a nossa vida. Aí Deus Ele modifica alguns caminhos para que eu e você venha passar, para que a vontade dEle se estabeleça na nossa vida. Deus Ele tem o melhor para você. Deus Ele tem o melhor para cada um de nós. E nessa noite Jesus Ele quer enxugar as tuas lágrimas. É momento de você se colocar de pé, sacudir a poeira e dar a volta para cima, porque grandes coisas o Senhor fará. A terceira coisa que nós aprendemos com essa mulher
que o milagre é certo. Você precisa crer no teu milagre. Você precisa crer no teu milagre. Pastor, mas a situação está tão grande. Mas se está tão grande é porque é algo que Deus vai fazer. Porque se não tivesse grande, você mesmo poderia fazer. O que é possível você e eu pode fazer, mas o que é impossível, o nosso Deus pode fazer. E eu acredito que na sala do trono, os anjos que estão ali em volta do nosso Deus só levam situações impossíveis para Ele poder intervir e agir ao nosso favor. Situações que são possíveis, eu acredito que não chega nem diante dEle. Mas se nessa noite você compreende e vê que você não consegue mais resolver pelas suas influências, você não consegue resolver mais na força do seu braço, você não consegue resolver mais diante das possibilidades que você tem buscado, é sinal que Deus, a partir de agora, vai começar a trabalhar na sua causa. Vai começar a trabalhar na vida do seu marido, que você tem orado, tem chorado, tem buscado que ele tenha um encontro com Cristo. Na vida da sua empresa, que você paga e não sobra quase nada ainda para você poder ainda colocar a coisa para movimentar. Na vida do seu filho, que você ora, dá conselho e você vê cada dia mais ele se enveredando pelo caminho mau. Mas aquilo que é impossível para Deus, tudo é possível. Aquela mulher diante de um quadro impossível de ser mudado, Jesus, ele transforma o quadro daquela mulher. Jesus, ele quer transformar a nossa vida por completo. Agora eu quero que você entenda, quero que você compreenda nessa noite essa verdade. A Bíblia fala que Jesus, chegando diante daquela mulher, o texto fala que Jesus coloca a mão no esquife. E olha que naquele tempo, quem se aproximasse de algo morto estava impuro. Então, se olharmos para esse texto e aquele jovem, aquela criança não ressuscitasse, ia de encontro ao que tinha se estabelecido na vida de Jesus. Jesus, ele vem sobre aquela criança e automaticamente, quando ele coloca a mão no esquife, no caixão, a vida sobrevém sobre aquela criança. A saída daquela mulher foi saída de choro, de pranto, de tristeza. Mas quando Jesus toca naquele esquife, a vida sobrevém sobre aquela criança. Aquela criança ressuscita. E ele entrega aquela criança à sua mãe. O retorno daquela mãe foi um retorno poderoso de glória, foi um retorno poderoso de alegria. E você precisa entender que chegará o dia da sua vitória. Se nessa noite você veio e a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê, a fé vem por intermédio de ouvir a palavra, e se a sua fé nessa noite está fortalecida em Deus, você há de levar o milagre de Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite.